Oi, salve, Exu lá na encruza. Oi, salve, Exu é Bojubá. A casa de seu destranca-rua é abençoada por seu beira-mar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso Umbanda Estrutura de Terreiro. E hoje a gente vai falar do pai e da mãe de santo, do dirigente da casa. Eu vou usar o termo dirigente porque eu acredito muito que de uma vez por todas a gente tem que entender que ninguém foi santo na Umbanda, tá? Então, o médium, quando se inicia na religião, ele muitas vezes a gente se refere a pai de santo, mas na verdade a gente não faz santo na Umbanda. Então não há santos para zelar. Então o melhor termo, na verdade, e eu gosto de usar o termo zelador, tá? Mas aí a maioria das pessoas é meio contra isso e eu não entendo porquê. Mas enfim, a gente pode usar então aqui o termo dirigente de Umbanda, tá? O termo dirigente de Umbanda, e a gente refere ao pai ou à mãe, tá? Eles, parece para mim que é um tanto quanto mais adequado, né? Porque são pessoas responsáveis por conduzir, por dirigir as atividades da casa, as atividades do terreiro, e sem dar destaque especial, né? Não quer dizer que ele é um pai, alguém que está numa posição, embora aí dentro da hierarquia, sim, eles estão, a mãe e o pai estão numa condição hierárquica maior, tá bom? Ou seja, a maior condição mediúnica da casa. Acima deles, apenas a tutela espiritual, tá? Então, o dirigente eu acho que é um pouco melhor, né? A maioria dos médiums, eles procuram cumprir as tarefas, né? E sempre eles se reúnem para fazer as atividades do terreiro, e quem vai orientar essas atividades é o dirigente. Esse talvez seja um vídeo mais curto, porque todas as atividades anteriores que a gente falou aqui no curso ou anteriormente a este vídeo, todas elas são designadas, tuteladas e educadas pelo dirigente do terreiro, pela mãe ou pelo pai, tá? Então, ele tem a responsabilidade, assim como todos os outros, de exercer os trabalhos, mas ele também tem o trabalho de educar, tutelar e ensinar todas as atribuições dentro desse terreiro. Então, quem pode ser a mãe e o pai, quem pode ser o dirigente? A maioria das pessoas acredita que qualquer um pode se tornar dirigente, né? Que basta estudar, basta fazer as firmezas, basta fazer os cruzamentos, assentamentos. Contudo, a coisa não é bem assim. É uma função que ela é determinada pela espiritualidade na grande maioria das vezes. Não é algo que a gente busca contra a vontade, por exemplo, ou livre da vontade também. Porque a espiritualidade acaba dizendo e escolhendo as pessoas e colocando-as no caminho. Quando você não tem intenção de buscar esse posicionamento acaba se colocando no teu caminho e você precisa fazer alguma coisa, né? Então, muitas vezes, aquele que quer demais ou entra com esse propósito acaba não sendo. E a maioria dos dirigentes que eu conheço não queriam sê-lo e acabaram seguindo esse caminho, e por algum motivo essa situação se apresentou a ele através de situações ou que desígnios da espiritualidade. Então, os espíritos da Umbanda apontam o futuro dirigente, a pessoa que deve se esforçar para aprender tudo o que for possível para absorver todos os rituais, todas as liturgias, conhecimentos, orientações, para que nesse segmento, né, a tarefa espiritual, quando chegar a hora, ele saiba como passar adiante essas funções, esses ensinamentos e essas liturgias e esses fundamentos de maneira clara. Então, a gente precisa lembrar, né, que o dirigente, ele é um médium também, tá? E na maioria das vezes ele passa por momentos um pouco mais difíceis, justamente porque ele está numa situação de exposição um pouco maior.
Então, a mediunidade, ela surge como uma forma de auxiliar no trabalho, tá? E o dirigente, com ele também é assim, mas ele tem uma função maior e normalmente ele toma frente dessas atividades mediúnicas justamente por ter um preparo a mais, tá? Mas também falando aqui, ó, o dirigente não é super-herói, tá? Ele também tem suas dificuldades, ele precisa estudar e se aprofundar na liturgia e no fundamento da casa justamente para saber como lidar com dificuldades que vão aparecer mais para frente, questões de demanda, questões energéticas, doenças, etc, 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 que podem acometê-lo ao longo da jornada. Então, é uma pessoa que, acima de tudo, tem que estar muito bem preparada, tá? Então, existem muitos desafios no caminho desses dirigentes do terreiro, e a maioria dos desafios é manter o terreiro unido e funcionando, claro, dentro dos critérios estabelecidos pelos guias-chefes, pela espiritualidade, e sempre objetivando um melhor dentro dessa doutrina e dessa liturgia que os guias-chefes exigem, tá? A maioria dos médiuns, eles são problemáticos, né, e não são raros. E o dirigente ele começa a se dar conta de que ser líder para essas pessoas não é uma tarefa fácil, né? Então, assim, ele precisa aprender como lidar com cada situação dentro do terreiro e diluir as tensões e o foco. Então, ele tem que achar uma maneira de contornar essas situações. Então, torna-se um grande desafio para o dirigente. Ele precisa ter uma postura, ter um quê de líder. Ele precisa ser a liderança dentro do terreiro. E, ao mesmo tempo, ele vai aprender a lidar com os próprios problemas. Ele precisa tomar cuidado para não deixar a soberba e a vaidade consumir as suas forças e também, através desse posicionamento, isso pode incorrer num ataque impiedoso das trevas, das energias negativadas e energias do mal que podem estar rondando aquele terreiro para prejudicá-lo. E o dirigente pode abrir esse espaço com muita facilidade. Entretanto, a gente precisa entender que levar adiante essa tarefa, né, ele precisa sim do apoio das entidades. Como eu falei, o dirigente não é super-herói, ele não tem superpoderes, tá? Então, quem vai apoiar o dirigente são os seus guias, as entidades, juntamente com a corrente muito bem ensinada e firmada e muito esclarecida dos valores que ali estão dispostos e qual a finalidade de ali estar. E esse é um papel do dirigente, da mãe, do pai, precisa deixar claro para o seu corpo mediúnico qual é a função e por que estão ali e como firmar essa energia. Então é muito importante que cada pessoa aceite a sua tarefa, a tarefa que foi designada, porque é muito comum a gente encontrar médios que queriam ser cambones, por exemplo, né? E médios que queriam ser dirigentes também, que queriam apenas ser médiums, né? E o velho drama da insatisfação humana, né? Quando a gente não está contente e a gente não consegue entender que às vezes aquilo não é para nós, mas a gente quer sempre contestar e quer ter aquilo que não nos pertence. Por isso que cada um deve cumprir o seu papel dentro do terreiro e, se for o teu momento e se for o teu papel ser um dirigente, a espiritualidade vai te colocar nessa situação. O dirigente, a mãe, o pai de santo, ele possui muitas responsabilidades dentro do terreiro, maiores do que a maioria dos médios, mas é para isso que é exigido com mais intensidade o seu aprendizado, né? A sua forma de lidar com as questões da vida, a razão pela qual tudo deve ser feito daquela maneira, dentro das possibilidades que a casa exige. Mas para isso, essa tarefa, para ser coroado o líder dentro do terreiro, ele precisa aprender a sentar e ouvir os ensinamentos das entidades e lidar com todo esse profundo saber para que ele possa um dia colocar tudo isso em prática e ensinar os próximos médiuns que estão vindo nesta caminhada. Então, resumidamente, a liderança dentro do terreiro, ela não deve ser imposta, ela se apresenta para aqueles filhos que têm essa função e certamente
a espiritualidade vai escolher. Não queira ser dirigente. Se for o teu momento, isso vai acontecer. Tenha calma. Apenas preste o serviço mediúnico dentro da tua casa santa e respeite as entidades que ali se apresentam. Tá bom? Deixa um like, um comentário, opinião sobre o vídeo. O que você acha da função sacerdotal, a função de dirigente, de pai e mãe de santo? Como é que funciona na tua casa? Tem alguma coisa que eu não falei aqui? Então deixa aqui nos comentários, tá bom? Meu agô para quem é de agô e meu fraterno saravá para todos.